volta ao Estúdio 36 no oferecimento de Bela Casa. Sempre uma sugestão de bom gosto e decoração. Encontrar harmonia em casa, no trabalho e em você mesmo para agregar mais qualidade de vida no dia a dia. Esse é o objetivo da técnica do Eneagrama, que busca o autoconhecimento e ajuda na compreensão da maneira de agir e pensar das pessoas, o que proporciona mais facilmente a aceitação das pessoas como elas realmente são. Você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Eu converso agora com o psicoterapeuta e fundador do Instituto Eneagrama no Brasil, Márcio Alberto Schutz. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, boa noite. Eu queria que você primeiro esclarecesse o que caracteriza o Eneagrama, que muitas pessoas que estão em casa não sabem nem o que é. O Eneagrama ele ficou conhecido no Ocidente por ser um mapa que descreve 9 emoções humanas, as 9 paixões humanas, desde o orgulho, a vaidade, a inveja, a raiva, a gula, a luxúria, a indolência. E ela nos ajuda a perceber como elas atuam na gente, como elas estão em algum momento, essas emoções... No comportamento das pessoas. Exatamente, elas estão literalmente dirigindo o comportamento das pessoas. De forma positiva, às vezes, como uma força propulsora, e outras vezes de forma negativa, sendo um freio de mão puxado. E como é que surgiu essa terapia baseada no Eneagrama? Eu sou psicoterapeuta haitiano. E quando conheci o Eneagrama, que descreve exatamente essas 9 emoções, eu fiquei fascinado porque Reich, que é esse psiquiatra contemporâneo de Freud, ele falou muito das emoções, mas em forma de tensão muscular. Então, por exemplo, no nosso trabalho do Instituto Eneagrama, quando a gente fala de raiva, a gente não fala só de uma predisposição psicológica, a tendência ao perfeccionismo, à exigência, mas sim tensão no segmento oral, tensão no segmento visual. Um envolvimento muscular, corporal. Exatamente. Até porque emoção e músculo acabam sendo a mesma coisa, né? Ninguém diz assim, olha, eu estou tão tenso hoje, sabe? Tão tenso. Não. As pessoas que estão tensas normalmente, né? Elas demonstram exatamente. Que estão tensas. E essa leitura é o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto agora há 11 anos, exatamente. O Eneagrama e a psicoterapia haitiana. E de que forma pode ser aplicado esse Eneagrama? Porque ele entra no dia a dia das pessoas, nos relacionamentos conjugais. Exatamente. Nós no Instituto temos alguns programas. Temos o programa que é o aplicado ao dia a dia, que tem o foco exatamente nos relacionamentos conjugais, familiares e também profissionais. A ideia é fazer com que a pessoa, a partir da descrição dessas 9 emoções, perceba qual das 9 ela tem maior força, predomina nela. Nela. Exatamente, que vai dar como se fosse um eixo de como ela percebe a realidade. Por exemplo, a gente está falando de raiva, ou vamos dar um medo, por exemplo. O medo é uma emoção bem básica, né? A pessoa que tem medo como emoção predominante tem a tendência a perceber a realidade a partir do risco. Será? E tende a abandonar o que ela quer em função daquilo que é mais seguro. Isso acaba fazendo com que ela estruture o que a gente chama de um padrão de comportamento, onde há uma evitação de qualquer situação onde possa causar ameaça. Isso não quer dizer que medo não seja ruim, seja só ruim. Não, medo é bom. Eu brinco e digo assim, né, que quem não tem medo é a pessoa que anda a 220 numa moto, sem as mãos, sem os pés, sem os dentes também. Ou seja, a gente precisa ter medo. Mas quando a dose é exagerada, nós chamamos de vício emocional. E quando é um vício emocional, sequestra o indivíduo. Ele faz com que ele tenha uma perspectiva da realidade baseada nessa emoção. Outra pessoa que tem outra emoção tem outra perspectiva. E aí vão haver alguns conflitos. Entender isso nos ajuda tremendamente a desfazer alguns conflitos. Entender que a pessoa lá, ela tem outra perspectiva, que a emoção predominante nela é outra. E aliada a essas emoções, existem 9 tipos de comportamento, é isso? Exatamente. E que comportamentos são esses? Quais são os 9? Então vamos lá. Por partes. O tipo 1 do Eneagrama, a emoção 1 é a raiva. Né? Eu estava brincando um pouco sobre a raiva antes. E gera esse padrão de comportamento que nós chamamos de o perfeccionista. Acaba sendo uma pessoa extremamente exigente com as coisas, tensa com as coisas, onde o esforço é o tema principal. São os devotos à meritocracia. Só merece quem fez, quem se esforçou. Claro, não há nada mal com esforço. O problema é quando ela se torna um vício emocional. Aí só vale se tem esforço. A pessoa acaba gerando muita tensão ao redor dela, nos relacionamentos. Porque ela exige que as pessoas sejam como ela é tão exigente quanto. Já a emoção 2, que gera o tipo 2, é o orgulho. É a sensação de eu dou conta, eu sou capaz. E não há nada mal com isso também. Que bom que possamos nos sentir capazes. Mas, quando é um vício emocional, essa emoção sequestra o indivíduo. Aí o que acontece? Ele acha que ele é capaz do que ele não dá conta. E ele se passa. Todas têm qualidades e defeitos, exatamente. Nunca nenhuma vai ser a perfeita. Não existe perfeita. Esse é o barato do trabalho do Eneagrama. Não existe perfeito, não existe ideal. O fato é identificarmos qual delas estão literalmente influenciando positiva e negativamente. Negativamente da gente. A gente tem que se reconhecer. E qual que é a importância desse autoconhecimento?
Ele nos ajuda tremendamente a lidar com a maioria dos nossos conflitos, né, conjugal, familiar, e também perceber que muitas coisas que geramos nos nossos conflitos vêm exatamente da nossa perspectiva. Nós somos, digamos assim, os responsáveis por muitos dos nossos conflitos no relacionamento. Isso é importante porque nos dá livre-arbítrio. A gente tem que perceber esses nossos mecanismos de defesa, exatamente, é isso? Exatamente. Onde que a gente peca e onde que a gente acerta. Exatamente. Eu estava até vendo um filme esses dias, Perfume de Mulher, e estava vendo essa atitude, né, do Al Pacino, né, contrafóbica, que a gente chama de medo, né? A melhor defesa é o ataque. Antes que falem alguma coisa, eu já ataco. Então, quando a gente começa a identificar isso com uma pessoa, a gente percebe que não é contra mim que ele está fazendo isso. É o jeito dele. Ele reage isso contra a vida. E quando esse indivíduo percebe isso, ele ganha mais livre-arbítrio. Ele percebe que não há tanta ameaça. As ameaças, na maioria delas, estão com ele mesmo. Isso só para dizer de medo, né? As outras todas criam também essas perspectivas, uma diferente da outra, que geram esses padrões de comportamento. E todas as pessoas, elas têm que se encaixar numa desses tipos de comportamento? Né? Como o mapa fala das 9 emoções, e aí nós, Cíntia, todos temos essas 9 emoções. Quem não tem orgulho, né? Quem não tem vaidade, quem não tem raiva, quem não tem medo. Mas uma predomina. Exatamente. E aí fica mais ou menos assim, ó, quem tem o medo como emoção predominante faz parte do grupo 6. Quem tem raiva como emoção predominante faz parte do grupo 1, simplesmente isso. É literalmente uma maneira de descrever as pessoas a partir dessa predominância. E quem que vai dizer isso para a pessoa? Ela tem que se reconhecer. Esse é o grande diferencial da nossa abordagem. A maioria das abordagens faz com que a pessoa ela se reconheça por si só. Mas ao longo do nosso trabalho nós percebemos que as pessoas têm muita dificuldade de reconhecer isso. Às vezes as pessoas chegam em casa com a apostila e dizem assim, olha, eu estou vendo lá no curso que estão me dizendo que eu sou mais assim, assim, assim. E a pessoa que convive com ele, pai, mãe... Eu sou assim. Fala assim, poxa, nem precisava fazer curso para te dizer isso, eu te digo a vida inteira. Ou seja, a pessoa que convive com a gente percebe às vezes na gente, mais do que a gente mesmo. Não temos muitos olhos para nós mesmos. Quem está certo? Quem percebe? A ideia é a seguinte, a ideia é fazer com que a pessoa perceba. Né? Então, o ferramental, na nossa abordagem, ele é aplicado com a ajuda do terapeuta. Ou seja, a 60% das pessoas precisa de ajuda para identificar qual é a emoção predominante. Ela, assim, raspa na emoção predominante. Olha, eu acho que essa, fica em torno de 3 emoções. E aí, a ajuda no curso, na aplicação dela, faz com que a pessoa perceba as nuances. E às vezes, assim, acontece a pessoa achar que hoje às vezes são sutis também essas nuances. Às vezes são sutis, às vezes grotescas. Eu estava esse final de semana em Porto Alegre, tinha um cidadão que almoçando comigo durante o curso, né? Dizendo, olha, Márcio, das 9 emoções, medo é a que menos eu identifico em mim. Aí eu pensando comigo, como é que eu vou dizer para ele que medo é a emoção predominante dele? Só que como é que ele via o medo? Aquela pessoa que se escondia. E ele fazia o que com medo? Ele atacava. É a mesma coisa, só que de forma diferente. E o que você tenta fazer? Você tenta fazer com que essa pessoa perceba isso. Exatamente. Aí eu vou identificando quais são os contextos que o medo cria. Aí eu, por exemplo, disse para ele assim, você percebe o nível de ansiedade que você tem? Sim. Você percebe que a tua mente não para? Sim. Está sempre se precavendo das coisas? Para quê? Por que se precaver tanto? Para que se preparar tanto? Se não é exatamente o próprio medo. Então a pessoa vai passo a passo. Mas você insinua, você não diz exatamente. Não. Você não chega no ponto. Exatamente. Se disser no ponto, a pessoa recua, ainda mais quem tem medo, né? Como assim? Baseado em que você está me dizendo isso? Bom, e depois desse autoconhecimento, o que a gente faz para atingir um equilíbrio? Como fazer para atingir um equilíbrio necessário? Esse é o grande lance do trabalho do Enagrama. Todo esse estudo dessas 9 emoções é apenas para ver como é que a gente se degradeia com o nosso próprio ego. A bem da verdade, quando a gente começa a identificar isso, podemos nos livrar gradativamente desse processo e tomar contato com os nossos anseios mais essenciais, com o que literalmente nós chamamos de livre-arbítrio. A capacidade de reconhecer, lidar melhor, administrar melhor essas emoções. Eu lembro de um médico agora lá em Belo Horizonte, num grupo, dizendo assim, Márcio, isso é mais ou menos como diabetes. A pessoa não cura, mas ela pode administrar bem e viver uma boa qualidade de vida. E é isso mesmo. Essa é a palavra essencial, né? Administrar bem as suas emoções. Exato. Isso não é controle. Às vezes as pessoas falam, então tem que controlar minhas emoções. Olha, controlar as suas emoções me parece, claro que guardar as devidas proporções. Você tem que ter essa noção de que você está sentindo isso agora. Parece segurar a válvula da panela de pressão. Não faz mais barulho. Mas daqui a pouco estoura. Em doenças psicossomáticas. A pessoa não mostra mais sua raiva, mas daqui a pouco ela começa a fazer uma gastrite nervosa. Não é por aí, é buscar uma maneira adequada, adulta, de manifestar essas emoções. E também no âmbito profissional, que é um dos focos do nosso trabalho, levar isso para a gestão de pessoas. Nós amanhã começamos 2 grupos aqui em Florianópolis, um desses aplicado ao dia a dia, que é para o relacionamento profissional e pessoal,
e também um de gestão de pessoas, para que o gestor possa identificar qual dessas emoções influencia na perspectiva dele de grupo. A tendência do gestor é montar grupos que sejam parecidos com ele. E aí ele não percebe que essa similaridade faz com que ele tenha grandes dificuldades. Né? Grandes dificuldades de montar equipes mais heterogêneas, equipes que tenham dinâmicas diferentes, porque ele não sabe lidar com a emoção diferente que a dele. E onde é que vão ser realizadas esses cursos aqui? Amanhã o grupo de gestão de pessoas é um grupo matinal, são 9 encontros às quartas-feiras de manhã na Fiesc, aqui em Florianópolis. E o grupo aplicado ao dia a dia são 8 encontros noturnos, que começam às 19 horas, também na Fiesc. 8 encontros uma vez por dia? Uma vez por semana, uma vez por dia, das 19 às 22h30, ou aquele que é noturno, ou que é o aplicado ao dia a dia, e o matutino, que é o de gestão de pessoas, das 8h30 da manhã ao meio-dia, 9 sessões às quarta-feiras. E onde é que as pessoas podem fazer as inscrições para esses cursos? A Fabrícia é o contato em Florianópolis. A Fabrícia pode ser contactada pelo 8806-6545. 8806-6545. 6545. Para quem quiser fazer as inscrições para o curso de Ou Eneagrama. até ver o nosso site, que é eneagrama.com.br. Sim, o site é www.eneagrama.com.br, o mesmo site que está aparecendo agora aí na sua tela. Bom, e esse autoconhecimento, ele também é muito importante para, pelo menos, você ter uma noção do que está impedindo o seu potencial numa empresa, por exemplo. Exatamente. Eu costumo dizer, Cíntia, nas empresas, que o gestor tem um dever, digamos assim, de identificar quais são os potenciais dos indivíduos que compõem a equipe. Até porque 90% das pessoas que a gente vê na rua, elas não têm contato com o seu potencial pessoal. Todo mundo tem potencial pessoal, todo mundo tem uma estrela dentro de si, mas não reconhecem isso, porque querem ser uma outra pessoa. E hoje as empresas elas têm interesse em descobrir isso nos funcionários. Exatamente. Muitas delas estão começando a participar do Eneagrama? Sim, nós mesmos no site você pode encontrar aí uma vasta lista de empresas que já usam o Eneagrama como ferramenta de gestão de pessoas, como ferramenta para eliminar conflitos. Aqui em Florianópolis nós trabalhamos com o Senai, trabalhamos com a De Araújo, Loduca, trabalhamos com a Cia do Sono, e a gente, como a de Blumenau, também com várias empresas de Altona, Carsten, que trabalham com o Eneagrama com esse intuito de ampliar o potencial dos relacionamentos, as pessoas se conhecem melhor e também desenvolver potencial humano. Aquilo que você disse há pouco, né? A ideia de poder destravar alguns bloqueios. Exatamente. Bloqueios que estão com a gente, que vêm lá da primeira infância. Existem e sempre vão existir. A gente tem que saber controlar. Administrar melhor, para que não sejam mais empecilhos, literalmente. Que sejam, sim, coisas que a gente tem que lidar na vida, como adultos, e possamos administrar de forma mais adulta e tendo uma qualidade de vida mais plena, digamos Agora, assim. com esse conhecimento profundo dos outros, não é meio perigoso, assim, que a gente comece a rotular as pessoas? Digamos, todo conhecimento tem essa faca de dois gumes, né? Tem sempre seu lado bom e seu lado ruim. Nós, no Instituto, somos assim, sempre estamos batendo essa tecla, né? Da ética do uso do conhecimento. Porque senão você começa assim, fulano de tal faz isso porque ele é um tipo tal. E na realidade não existe isso. Nós todos podemos somos tipos diferentes, agimos da mesma forma, mas por motivos diferentes. Então a ideia é poder compreender o outro. E é isso que acontece no nosso trabalho. As pessoas começam a compreender melhor. Eu ouço assim pessoas dizendo, puxa, agora estou entendendo melhor minha esposa. Por que ela fala aquilo para mim? Eu achava que era birra dela. Mas não, essa é a emoção que ela tem que gera essa perspectiva, que é diferente da minha. Você tem que saber compreender que ela é diferente. Exatamente. E não há muito o que fazer a respeito disso, a não ser respeitar. Porque se a gente quer ser respeitado, temos que começar a respeitar as diferenças também. É um tema que é tão comum hoje em dia, né? Dificuldade de respeitar as diferenças entre pessoas, né? As pessoas são tão complexas. Exatamente. Vamos falar um pouquinho mais desse curso, então. Como é que o Instituto ele ministra o Eneagrama? Ele ministra da seguinte forma. Esse programa que é o aplicado ao dia a dia, ele é dado em 28 horas de curso. 8 sessões, começando das quartas-feiras à noite, das 19 às 22h30. E nas 4 primeiras sessões, Cíntia, a pessoa investiga as 9 emoções nela. Eu faço o descritivo delas, como elas se manifestam, o que é no dicionário, o que é no Eneagrama, como elas se manifestam no dia a dia, como elas criam uma perspectiva de realidade, e a gente investiga na gente. Como é que elas estão na gente? Por exemplo, o orgulho. O orgulho pode ser uma força propulsora. Olha, não vou me deixar bater, vou superar meus obstáculos. Está difícil, mas eu vou dar jeito. Ótimo, beleza. Mas em um outro momento, essa mesma emoção te sequestra e faz com que você se segue. Por exemplo, tinha uma aluna nossa que disse assim que tinha um namorado, que ela tinha anos, e que ele pedia um tempo na relação. Que perdeu o emprego, ficou constrangido. Ela queria entender a situação, não conseguia entender? Aí ela deu tempo. Você quer dar um tempo? Eu vou dar um tempo. Só que ele quis retomar a relação. E ela disse que nem que a vaca tossisse ela ia voltar. E eu perguntei para ela, mas você não gostava dele? Até hoje, Márcio, gosto.
E o que te faz não voltar? O que mais tem lá fora é homem, ela diz. Orgulho? Exatamente. Ela não faz mais o que ela quer, ela faz o que o orgulho quer. O orgulho sequestrou ela. Essa é a diferença de um vício emocional para uma emoção. E elas estão com a gente. As emoções estão dando brilho para a vida. Não há nada mal com elas. O problema é que a gente tem um vício emocional que nos sequestra, exatamente isso. Nossa, muito bacana. Vamos passar novamente o telefone de contato para quem quiser participar desses cursos ministrados pelo Márcio. Exatamente. Qual é o telefone? 806 8806 6545 e o site que está aí na sua tela novamente, www.eneagrama.com.br. Márcio, queria agradecer pela sua presença aqui no programa. Obrigada. Eu que agradeço. Uma pausa para o Estúdio 36, daqui a pouquinho eu estou de volta, não sai daí.